nem em casa, onde a democracia liberal está sendo substituída por regimes claramente autoritários. E muito menos fora de casa esse pessoal é democrata liberal. Nós temos que nos colocar no campo deles, contra o neofascismo. Nós temos que nos colocar no campo do imperialismo que domina vários países e tudo mais contra o neofascismo. E qual que seria a diferença, né, entre o que essa gente faz numa série de países do mundo e o neofascismo? Qual que é a diferença entre o neofascismo e o que eles acabaram de fazer em Gaza? Importante lembrar também o seguinte, que, lógico, aí é uma coisa muito variável, né? Depende da experiência política de cada grupo. Mas muitos desses grupos consideram o Hamas em Gaza também como organização fascista. Porque para eles fascismo, né, diz respeito ao problema dos LGBT. Não é o Hitler que, né, isso aí ficou no passado. O problema é se o cara gosta ou não gosta de homossexuais. Se ele não gosta, ele é fascista. Se ele gosta, ele é democrata liberal. Então, nós temos aqui um problema da maior gravidade. Uma coisa que deve passar na cabeça de muita gente, quando vê esse debate, é o seguinte: quais são as consequências desse debate? Onde é que nós vamos com isso? Onde é que vai dar? Por que a gente critica tanto essa política? Vamos explicar com a situação brasileira que está se delineando. No Brasil, os democratas liberais, ou seja, os agentes do imperialismo dentro do país, eles primeiro tiraram o Lula da eleição de 2018. Não, primeiro organizaram e executaram o golpe de 2018. Depois tiraram o Lula das eleições, o golpe de 2016. Depois tiraram o Lula da eleição de 2018. E agora eles estão tentando tirar o Bolsonaro da eleição. Eles estão fazendo isso por quê? Porque eles são democratas liberais. No Brasil, né, para um brasileiro, você falar que a Rede Globo, os bancos são democratas liberais é meio que, né, para você acreditar nisso, você precisa estar muito fora da realidade. Mas, vamos lá. Eles estão realmente combatendo o grande perigo do bolsonarismo? Não. Não é isso que está em pauta. Eles querem tirar o Lula. Eles não deixaram o Lula governar até agora. Eles não querem que o Bolsonaro vá para as eleições, nem Lula nem Bolsonaro, é a política deles. E aí eles vão escolher eles o governo, que é um governo, né, que pelo nível da manobra política que está sendo feita, é evidente que é um governo sem respaldo popular. A hora que esses democratas liberais assumirem o governo no Brasil, se eles assumirem efetivamente, o que é que vai acontecer? Qual que é a política que eles preconizam? O que eles estão defendendo para o Brasil? É muito simples. Eles estão defendendo o seguinte: privatizar todas as empresas estatais que sobraram. Começar pela Petrobras, que eles já privatizaram parcialmente, né, no governo FHC, depois o Michel Temer, todos democratas liberais. Né? O Temer privatizou a BR Distribuidora, aí eles querem acabar com a participação estatal na Petrobras de vez. Entregar o petróleo brasileiro para o capital estrangeiro. Esse aí é o objetivo dos democratas liberais. Privatizar os Correios. Privatizar tudo que não foi privatizado até agora. Entregar toda a riqueza nacional para o capital estrangeiro. Tá certo? Segundo, se os democratas liberais chegarem ao governo, eles vão fazer uma reforma da Previdência
que vai praticamente extinguir a previdência pública. O cidadão já está semi-extinta, né? Nós temos previdência no Brasil, ela recebeu tantos golpes dos democratas liberais que ela praticamente quase nem existe, né? É uma merreca que o governo paga para quem tem aposentadoria. Um monte de gente perdeu a aposentadoria por causa das reformas da Previdência. Eles vão liquidar a Previdência, vai ficar só aquela população muito pobre que vai receber, sei lá, meio salário mínimo e tal, como no caso do BPC. Vai virar um BPC, a Previdência. E o dinheiro vai para os fundos de previdência privados. Ou seja, para o capital estrangeiro. Vão levar a extremo o sucateamento do serviço de saúde, que já é altamente sucateado, o serviço de saúde pública. Hoje em dia, né, a população pobre se segura aí no SUS. Só que o SUS é um problema, né? Hoje, por exemplo, você vê o pessoal do PT falando da maravilha que é o SUS. Nós defendemos o sistema de saúde privado, né? Não o modelo do SUS, não defendemos, de modo nenhum. Mas defendemos a saúde pública, perdão, falei privada, né? Saúde pública. Mas a saúde pública do jeito que está no Brasil é insustentável. Eu conversei com uma pessoa na quinta-feira e eu perguntei sobre a situação de saúde dele e ele falou o seguinte, que para você conseguir, né, fazer os exames no SUS é 4 meses de espera. Você precisa fazer um exame de sangue, segundo ele, né? Acho que foram exames. Alguma coisa relacionada com exames era 4 meses de espera. Nós tivemos que fazer campanha aqui porque um companheiro nosso precisava fazer quimioterapia no SUS e estava na lista de espera. Só que o câncer não é uma doença que espera a burocracia do SUS. Você morre. Eles vão pegar isso, que já é ruim, e vão extinguir. Vão deixar o povo brasileiro completamente desamparado. Né? Vão liquidar o que resta da legislação trabalhista. Hoje em dia o pessoal está todo falando assim, precisamos acabar com a escala 6x1. Eles vão colocar uma escala lá que vai ser 7x0. O cidadão vai trabalhar de sol a sol e vai fazer hora extra de noite e vai trabalhar de segunda a segunda. Na Bolívia, quando os democratas liberais assumiram o governo, eles privatizaram a água. A água era uma coisa privada. Aí você pode pensar, bom, privatizaram, sei lá, um rio, né, uma represa, um lago. Não. Eles privatizaram a água, o elemento água. Então, o que acontece? Tem até um filme que mostra isso. O pessoal desesperado porque não podia pagar a conta de água, quando chovia ia lá com um balde e recolher a água. Daí a polícia vinha e prendia ele, porque ele não pode pegar a água da chuva. Porque a água era privada, era propriedade privada. Vocês imaginaram essa situação? Isso é a democracia liberal. Vai na Argentina para ver a situação que o Milei está colocando o povo. Daí alguém ia falar, não, mas o Milei não é democracia liberal. Ele é neofascista. Tudo bem, pode colocar ele entre os neofascistas, mas ele é apoiado por todos os democratas liberais. A política deles é muito simples, vamos esclarecer, bem esclarecido. O Estado não deve ajudar a população. Sindicato tem que ser, se não completamente destruído,
tem que ser neutralizado. A população tem que viver segundo as normas do mercado. Mas cuidado. Se você for fazer um negócio que incomoda algum grande capitalista, você vai ser esmagado como uma barata. Então, quer dizer, é a norma do mercado, mas é um mercado onde só terão liberdade essas grandes empresas. Nós estamos vendo o que acontece em São Paulo com a Enel, né? A Enel é um milagre da economia de mercado. Eu acho, inclusive, que se o Adam Smith tivesse visto a Enel, ele modificaria a teoria dele sobre o mercado. Porque a Enel é uma empresa que não presta o serviço e cobra os preços mais abusivos imagináveis. Quer dizer, você paga para não receber o serviço. Quarta-feira passada teve uma chuva na Zona Sul forte. 200 mil residentes ficaram sem luz. Isso aqui é a rotina do paulistano, né? Aí se combina a Enel, o neoliberalismo da Enel, com o neoliberalismo da prefeitura. Porque a prefeitura, ela fechou, ela eliminou o serviço que deveria existir, que é de cuidar das árvores em São Paulo. Você tem que cuidar da árvore. A árvore é uma coisa viva, ela cresce. Depois vem o cupim, come a árvore por dentro. Você tem que ter um pessoal que faz manutenção na porcaria da árvore. Mas aqui não tem quase nada. Então, toda vez que chove, as árvores caem, ou então derrubam uma quantidade imensa de galhos, destrói a propriedade particular das pessoas, entope as ruas, né? Eu estava na Zona Sul, eu estava na Zona Oeste, quando aconteceu essa chuva. Demorei 1 hora para chegar aqui na Zona Sul. Estava tudo entupido. Destrói a linha elétrica. É uma loucura. Né? Tudo isso por quê? Porque o dinheiro do Estado tem que ir para os bancos. Bom, em São Paulo já você não tem rua para andar de carro, né? Nunca teve calçada, porque as calçadas de São Paulo são minúsculas. Agora não tem nem a rua. Eu não sei, a cidade em algum momento aqui vai desaparecer do mapa com essa política. Essa é a democracia liberal. Agora eu pergunto, se isso daí é a democracia liberal, qual que é o receio que a gente tem do fascismo que eles estão falando? Nenhum. Porque pior do que isso daí não fica. É como o pessoal falou, agora que o Trump entrou, imagina em Gaza. Não. Pior do que estava não fica. Quer dizer, é uma ameaça imaginária, não é uma ameaça real. Em nome da ameaça imaginária, segundo esse cidadão aqui, nós temos que ajudar esses criminosos a destruir os países inteiros e destruir o nosso país. Nós temos que nos colocar no campo da democracia liberal. Nas eleições, ele falou, nós temos que votar no candidato da democracia liberal. Nas ruas, nós temos que fazer manifestação de rua junto com essa gente. Olha só o nível de loucura que essa política é. Não é novo, né? Porque quando a gente chamou os atos do Fora Bolsonaro, o pessoal queria enfiar o João Dória no ato, né? Porque, segundo eles, o Dória é melhor do que o Bolsonaro. Não sei por quê, mas é o que eles pensam.